A Copa do Mundo de 1950 marcou não apenas o retorno do principal torneio de futebol após a Segunda Guerra Mundial, mas também foi um momento decisivo na história do esporte no Brasil. Escolhido como sede em um contexto de reconstrução internacional, o país assumiu o desafio de organizar uma competição de grandes proporções, mobilizando cidades, estádios e instituições. Entre as sedes definidas, Curitiba teve participação direta nesse cenário, inserindo-se no circuito mundial do futebol e recebendo partidas que integraram uma das edições mais emblemáticas da história das Copas do Mundo. Mas como a capital do Paraná se organizou para receber aquela competição? Qual estádio sediou os jogos que aconteceram? Para saber mais sobre essas histórias, fiquem com a gente e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. O Campeonato Mundial de Futebol da FIFA, também conhecido por Copa do Mundo, surgiu em 1928, durante um congresso da entidade realizado na cidade de Amsterdã. Naquele período, o então presidente da FIFA, Jules Rimet, ao perceber o grande sucesso dos torneios olímpicos de futebol, decidiu criar um campeonato próprio e assim foi estipulado que a primeira Copa do Mundo seria realizada em 1930, no Uruguai. O país cisplatino foi escolhido, pois além de comemorar o centenário de sua independência nessa data, também era o então bicampeão olímpico de futebol. Diversas nações europeias foram convidadas a participar do novo torneio, mas, devido à distância, muitas delas recusaram o convite e somente 13 países integraram a competição, sendo 7 deles da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte. Como resultado da primeira Copa do Mundo da história, o Uruguai sagrou-se campeão, título que viria a ser repetido 20 anos depois na Copa de 50. Sediada no Brasil, para nossa tristeza. Logo no início, ficou estabelecido que o campeonato seria realizado de 4 em 4 anos, mesma periodicidade que segue até os dias atuais. Assim, foram promovidas as Copas de 34 na Itália e de 38 na França. No entanto, as edições seguintes, que estavam marcadas para 42 e 46, não ocorreram devido à Segunda Guerra Mundial. Diante dessa situação, em 1946 aconteceu o Congresso Internacional da FIFA, em Luxemburgo, para então definir a nova sede da competição após o fim do conflito bélico. Com a Europa arrasada, o Brasil, que desde 1942 já demonstrava interesse em sediar a competição, apresentou uma proposta no evento. Representado por Rivadavia Correia Meyer, presidente da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, atual CBF, o nosso país foi escolhido como sede. Naquele momento, a FIFA tinha poucas exigências e, entre elas, solicitava apenas arquibancadas para por volta de 20 mil torcedores, alambrados, cabines para a imprensa e autoridades, além de túneis interligando os vestiários ao gramado. Diante disso, o país começou a correr contra o tempo para reformar alguns dos estádios e finalizar a construção de outros. Pensando na infraestrutura disponível no país à época, ficou acordado que 6 cidades receberiam os jogos: Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Em BH foi construído o Estádio Raimundo Sampaio, conhecido popularmente como Independência. À época, ele pertencia ao 7 de Setembro Futebol Clube e tinha capacidade para 15 mil pessoas. Em Porto Alegre, os jogos foram realizados no Estádio dos Eucaliptos, que tinha o Internacional como mandante.
Inicialmente, o local possuía capacidade para 10 mil lugares, mas com a construção de uma nova arquibancada em concreto, ele alcançou o número de 30 mil espectadores. Já em Recife, o estádio Aldemar da Costa Carvalho, a famosa Ilha do Retiro, pertencente ao Sport, foi reformado e passou a ter capacidade para 20 mil pessoas. No Rio de Janeiro, foi construído especialmente para aquela Copa do Mundo o estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã. Com a intenção de ser o maior estádio do mundo, naquele período ele possuía capacidade para 155 mil pessoas. E por isso recebeu 8 jogos, dentre eles 4 da seleção brasileira e a final. Em São Paulo, o estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, passou por importantes benfeitorias em seu entorno, além de aprimoramentos no gramado. Com capacidade para cerca de 60 mil pessoas, recebeu 6 jogos daquela Copa do Mundo de 50, sendo um da seleção brasileira. Por fim, em Curitiba, foi escolhido o estádio Durival Brito e Silva, a Vila Capanema, que naquele momento pertencia ao Clube Atlético Ferroviário e possuía capacidade para 10 mil pessoas. 2 jogos da Copa de 50 aconteceram na capital paranaense. O estádio Durival de Brito e Silva foi inaugurado em 1947. Seu nome é uma homenagem ao então superintendente da rede de viação Paraná Santa Catarina, à época de sua construção. Já seu apelido, Vila Capanema, deriva da antiga denominação do bairro onde está localizado, hoje denominado Jardim Botânico. O Clube Atlético Ferroviário surgiu em 1930, em um primeiro momento, para congregar os funcionários e operários da rede de viação Paraná Santa Catarina, disputando apenas campeonatos amadores. Rapidamente, no entanto, tornou-se um time competitivo e sagrou-se 8 vezes campeão paranaense. Em 71, a equipe fundiu-se com o Britânia SC e com o Palestra Itália FC, formando o Colorado Esporte Clube. O Colorado, por sua vez, em 89, uniu-se ao Esporte Clube Pinheiros e surgiu o Paraná Clube. Construída pelo Clube Atlético Ferroviário, em um terreno doado pela Rede de Viação Paraná Santa Catarina, a Vila Capanema foi um marco na história do futebol paranaense, sendo considerado um dos maiores e mais modernos estádios da época, ao ser projetado pelo arquiteto Rubens Meister. Contando com um sistema de iluminação avançado para aquele período, a Vila Capanema foi inaugurada em uma quinta-feira à noite, em 23 de janeiro de 1947. A partida amistosa ocorreu entre o dono da casa, o Clube Atlético Ferroviário, e o Fluminense do Rio de Janeiro. O jogo terminou em 5-1 para os cariocas. Após o Brasil ganhar o direito de sediar a Copa do Mundo, a cidade de Curitiba credenciou-se para ser uma das subsedes, e a Federação Paranaense de Futebol ofereceu o estádio Durival de Brito e Silva à CBD. Então, uma comissão foi até a capital para vistoriar suas estruturas. O local foi aprovado por unanimidade e recebeu primeiramente a partida entre Espanha e Estados Unidos, no dia 25 de junho de 1950. E em seguida, o jogo entre Paraguai e Suécia, que ocorreu no dia 29 daquele mesmo mês. Com cerca de 9 mil espectadores, os Estados Unidos começaram vencendo com gol de Pariani aos 17 minutos. Mas logo a equipe espanhola empatou e acabou vencendo o jogo por 3-1, com gols de Iguoa, Bazora e Zarra. Já a partida entre Paraguai e Suécia contou com quase 8 mil espectadores. A Suécia abriu o placar com 2 gols de vantagem, marcados por Zudukivski e Palmer, ainda no primeiro tempo. Em seguida, o Paraguai reagiu e empatou com gols de Atílio Lopes e César Lopes, terminando a partida assim, empatado, 2-2. 16 seleções nacionais foram classificadas para participar da Copa do Mundo do Brasil em 1950, sendo 8 europeias, Itália, Suécia, Suíça, Espanha, Iugoslávia, Inglaterra, Escócia e Turquia, 7 americanas, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e México, e uma asiática, a Índia.
No entanto, a Escócia decidiu não vir e, devido à distância e às despesas da viagem até o Brasil, a Turquia e a Índia desistiram após a classificação. Nesse cenário, outras seleções foram convidadas para compor o chaveamento da Copa do Mundo, sendo elas Portugal, Irlanda e França. As duas primeiras declinaram logo no início, e a França chegou a aceitar viajar para a América do Sul, mas depois de saber que a equipe teria que percorrer uma distância de mais ou menos 3.000 quilômetros em território brasileiro para disputar as partidas, também desistiu da competição. Com a redução do número de seleções participantes, as 4 equipes melhor posicionadas na fase inicial formaram um novo grupo e disputaram partidas entre si nos estádios do Maracanã e do Pacaembu. Na primeira rodada desse novo grupo, o Brasil goleou a Suécia por 7-1 e o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha. Na segunda rodada, o Brasil voltou a golear, vencendo a Espanha por 6-1 e o Uruguai venceu a Suécia por 3-2. Já na terceira e última rodada, o Brasil perdeu por 2-1 para o Uruguai, diante de um Maracanã lotado. A Suécia, por seu turno, venceu a Espanha por 3-1 no Pacaembu. Na Copa do Mundo de 50, não teve uma partida final como conhecemos hoje, e o campeão seria aquele que terminasse a competição com o maior número de pontos. Para vencer a disputa como um todo, o Brasil jogava pelo empate contra o Uruguai e chegou a abrir o placar com Albino Friaça. O Uruguai, no entanto, empatou aos 67 minutos com Juan Schiaffino e virou aos 80 com Alcides Didia. Com esse resultado, o Uruguai ficou em primeiro lugar do grupo, com 5 pontos, e sagrou-se campeão em pleno Maracanã. Estima-se que o jogo tenha contado com o maior público de todas as partidas da história da Copa do Mundo, com mais de 170 mil pessoas amontoadas nas arquibancadas. Os brasileiros ficaram profundamente decepcionados, enquanto os uruguaios celebraram a vitória. A partida entrou para a história e passou a ser conhecida como Maracanaço. O termo deriva da junção de Maracanã com o sufixo aço, utilizado na língua espanhola para indicar um impacto marcante ou um forte golpe. A realização da Copa do Mundo de 1950 no Brasil representou um marco na consolidação do futebol como elemento central da cultura nacional. Ao mesmo tempo, evidenciou a capacidade do país em sediar um evento de alcance internacional, ainda que em meio a desafios estruturais e logísticos. Em Curitiba, a participação como subsede e a utilização da Vila Capanema inseriram a capital neste contexto histórico, conectando-a diretamente a um dos episódios mais marcantes do futebol mundial. Mais do que palco de partidas, o estádio tornou-se parte de uma memória que atravessa gerações e permanece presente na história do esporte estadual. Espero que tenham gostado de saber mais sobre o passado de nosso estado. A gente se vê no próximo episódio e vocês já sabem, a história em tudo que vemos. Um abraço e até lá!